pra falar olhando aqui ou é... Vamos falar aqui nesse bate-papo e agora isso nessa câmera. Fala galera inscrito em nosso canal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo essa noite de hoje ao Kairos Podcast, nessa noite de hoje que nós preparamos com muito carinho, muita alegria para você. Trouxemos um irmão muito querido aqui pela comunidade, por todos nós que tem nos ajudado cada vez mais a chegar até Deus através das suas pregações, de tudo aquilo que Deus confiou. E eu convido você a ficar até o final conosco, mandar suas perguntas, se interage conosco, pergunte mesmo e vai também, corre lá no Instagram, segue lá, você que ainda não é seguidor do nosso Kairos Podcast, para que juntos possamos cada vez mais avançar aí na evangelização, né? Quero já dar boas-vindas ao nosso irmão Cleto Coelho, seja bem-vindo à mesa do Kairos Podcast. É nóis! Tamo junto, muito obrigado pelo seu sim, por estar aqui conosco, por deixar ser usado. E é isso aí, vamos para cima. Vai ser um bate-bola. Isso, vamos lá, que tenho certeza que Deus vai usar muito, né, desse bate-papo, dessa conversa, desse testemunho. Né? Vamos lá. Você manda daí, eu mando daqui. Bora, vamos para cima, né? O Kairos Podcast, nós trabalhamos com o testemunho, né? O Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo da graça de Deus, que adentra em nossas vidas, momento ali culminante ali, do batismo no Espírito Santo, ou até mesmo uma decisão de seguir a Deus. Mas conta para nós como foi um pouco do teu tempo cronológico, na sua infância. O povo quer saber como foi a sua adolescência. Que eu me lembro assim que se destaca desde o meu tempo de criança, vamos imaginar aí de 6 anos, 7, 8, 9, 10, até 13 anos de idade, onde tinha uma bola, eu estava lá. Legal. Gostava de jogar bola. Bola na rua, bola numa quadra de escola, bola na praça, campinho de terra, campinho de grama. E desde cedo, aos 9 anos, 10 anos de idade, eu já comecei a participar, a treinar o futebol de salão, né? O futsal, naqueles clubes de cidade, né? Em Londrina, de onde eu sou, onde eu nasci, morei a minha juventude toda. Tem o Canadá Country Club, o Londrina Country Club, o IAT, o Grêmio, a ABB, que eu me lembro que são esses. E nesses clubes eu sempre atuei, jogando desde criança, treinando, disputando o campeonato da cidade, disputando o campeonato paranaense, disputando o campeonato brasileiro. Então a minha vida era estudar, não gostava muito de estudar, né? Eu gostava muito de jogar bola. Então era colégio e futebol. Eu vivi um período da minha vida dentro desses clubes. Então a gente passava o dia dentro desses clubes, principalmente nas férias, porque reúne tudo que uma criança gosta. Piscina, as quadras de futebol, de futsal, de vôlei, basquete, o futebol suíço, o ping-pong, já estava na idade de jogar o truco, e carnaval, tudo tinha dentro desses clubes. Então, a amizade com a moçada cresceu nesse ambiente saudável. Eu treinei muito o futsal. E depois eu me tornei um atleta profissional de futebol de salão. Legal, eu vejo que você viveu e aproveitou bastante sua infância, né? Coisa que a gente não vê hoje em dia. As criançadas hoje tem muito celular, internet, né? Hoje são as redes sociais. Inclusive eu escutei de um profissional, um professor de educação física, que hoje as crianças elas têm dificuldade para correr. Elas não sabem correr. Tem que ensinar a correr. Algo que é super natural, né? Quando a gente era criança, mais caía, levantava. Correr jogando bola, jogando basquete, brincando de pega-pega, né? Esconde-esconde. Essas brincadeiras você sempre tinha que correr. É algo que hoje você não vê muito. As crianças estão dentro dos games, dentro das plataformas,
dentro da telefonia celular, os jogos, os aplicativos. Então eu cheguei como jogador profissional de futsal, fui campeão brasileiro de futebol de salão, campeão paranaense de futebol de salão. Aí eu já estou dentro da idade dos 18, 20, certo. 21 anos. E na sua infância, assim, você lembra, colocar assim, alguma referência ou algum incentivo da fé católica ou fé cristã, no caso? Minha mãe, Dona Mercedes. A minha vida de evangelização, as pregações que eu dou, os testemunhos que eu abordo, na maioria das vezes entra a figura da minha mãe, porque foi ela que não desistiu do Cleto, porque, como estávamos falando daquele período ali de criança, né, a adolescência, quando chega nos 13 anos de idade, dos 13 aos 25 eu entrei no mundo das drogas, né? Com 13 eu comprei minha mobilete, então eu já ia para as festinhas de mobilete, aquelas festas de garagem, as baladinhas nas garagens, com aquelas luzes, né? Sim. Coloridas. Tinha bastante. A discoteca, boate, baile do Havaí, noite tropical, noite do Texas, exposição de gado, carnaval, trio elétrico, Oktoberfest. Então minha vida, ela se resumia em trabalhar, sempre trabalhei, sempre fui responsável com o trabalho, mas uma agenda muito de festa, de churrasco, futebol, doideira, sexo, drogas, rock and roll. Então, com a mobilete começo a participar de festas, já entro no lança-perfume, depois você começa a bebida, é uma cerveja, é uma caipirinha, é uma porradinha, é o uísque, é a vodka, aí entra a maconha, cocaína, crack. Então eu entrei, você vai crescendo, né? Tudo muito rápido, né? É um cronos. Você vai, cronologicamente, você vai crescendo também e vai se abrindo a todas essas realidades. Então, nesse período onde era muita droga, muita prostituição, uma vida bem doida, pessoas chegaram para minha mãe e falaram assim: Dona Mercedes, desiste do Cleto, o Cleto não tem mais jeito, o Cleto é um problema, desiste dele. Minha mãe olhou para essa pessoa, olhou para mim, eu lembro, estava doidão, estava meio bêbado ou com droga na mente, não lembro muito bem o que eu tinha na cabeça. Ela olhou para essa pessoa, olhou para mim e falou assim: com Deus o Cleto tem jeito. Com Deus o Cleto tem jeito. Essa foi a resposta da minha mãe e ela não desistiu, ela acreditou. Depois acontece o meu encontro com Deus, uma experiência de oração. Sim. E ali foi decisivo, um final de semana decisivo, onde eu afirmei para mim mesmo que eu queria uma mudança, um tempo novo começaria, onde eu não queria mais as drogas, queria um convívio com uma outra moçada, queria participar de grupo de oração. E nesse período, um pouco antes, né, você vivendo no mundo das drogas, bebida, você lembra assim de um livramento que você pode falar: não, ali foi a mão de Deus que me livrou da morte, algo assim? Quando a gente mergulha na nossa história de salvação e você começa a escrever, na Canção Nova tem muito disso, né? Faz parte da formação Canção Nova, de tempos em tempos, você resgatar e escrever essa história de salvação. Então você vai escrevendo desde o tempo que você lembrar, desde que você estava na barriga da sua mãe, lembranças que você traz ou que contaram para você. Então, enquanto você vai escrevendo, mesmo em meio a acontecimentos difíceis, dolorosos, nesses momentos você vê também a mão de Deus, que interviu, que estava com você ali, em acidente de carro, num acidente de moto, numa noitada perigosa. Você vai percebendo um Deus que vem te protegendo, que vem cuidando, que tem que ser bem anjo da guarda mesmo, né? Dá trabalho para anjo da guarda. Dá trabalho para... Quer ver, só para você ter uma ideia, uma vez eu fui para boate de carro, que eu me lembro, eu tive motos, né? Mobilete, uma DT 180, depois uma XL 350 e a minha última moto foi uma XT 600 Teneré. Eu pequenininho desse jeito andando com essas motocas grandes.
Pouco perigo, né? Carro, comecei com o meu Fusquinha, Volkswagen, um branquinho. Com 18 anos eu comprei o Fusquinha. Depois tive Voyage, Paraty, picape Fiat e não me lembro muito bem. Mas um dia eu fui para a boate à noite, a balada, acho que era com a Paraty. E voltei para casa, eu não lembro se foi a pé ou de carona. E acordei e falei para minha mãe: mãe, cadê o carro? Ela falou: você foi de carro e voltou sem carro. Nossa, tão ruim tava, né? Estacionei o carro perto lá da boate, numa garagem e não lembrava. Olha. Não lembrava onde estava o carro, onde eu tinha guardado. Fui levado já pela polícia militar, depois de uma noite tropical. Me encontraram nas madrugadas das ruas londrinenses, eu com essa Paraty parada, com as portas do carro abertas, som no último, Guns N' Roses, mas eu já não conseguia dirigir o carro. Aí a polícia parou e essa polícia me identificou, porque nos clubes que eu frequentava, que eu jogava bola, sempre tinha também essa parte da segurança, os guardas. Então eu era muito conhecido na cidade, por gerente de banco, profissionais liberais. Eu tinha relacionamento, porque eu era um doidão, mas um doido social. Sim. Eu trabalhava, me relacionava. Responsável e tal. Então, muitos nem sabiam dessa minha vida doida. Então eu tinha amigo na polícia, amigo em governo, deputado, vereadores, prefeito, filho de pessoas de governo. O relacionamento era amplo. E nesse momento a polícia encosta o carro, a hora que viu que era eu: ô Cleto, deixa que a gente vai levar o carro para você. E foram me escoltando. Aí tava o meu carro na frente, uns 3 camburão com aquelas... Sério? Com as luzes ligadas, me levando embora. Quando eu chego em casa, e essa vez eu fui dormir na casa da minha irmã, meu cunhado, os meus sobrinhos nessa casa. A hora que a minha irmã via na janela aquilo, falou: nossa, o que o Cleto aprontou, né? Tipo, achou que tinha feito o maior barraco. Mas não, era somente um carro parado, eu impossibilitado de dirigir, e a polícia me leva. Numa outra vez, uma Brasília, que eu não citei, eu tive uma Brasília, voltando numa noite tropical, bêbado também, dormi. A hora que eu vi, eu derrubei um sinaleiro com a Brasília. A Brasília foi para Ferro Velho, perca total. Nossa. Então, a minha vida, você perguntou, né? O livramento. Onde estava Deus nisso tudo aí? Deus sempre de olho em Cleto Coelho, eu tenho muito claro isso. Antes de vir para cá, porque hoje à noite eu vou dar uma pregação nessa comunidade São Miguel Arcanjo, aqui em Caçapava, que está dentro desse contexto do podcast. Isso. E o tema é o amor de Deus, mas tem uma frase, lendo a Bíblia, me preparando para dar essa pregação, diz assim: o amor de Deus é incansável e prevalecerá. Isso me fez olhar para esses 31 anos que eu tenho. Me encontrei com Deus em 1994, então já tem 31 anos de encontro, de seguimento ao Cristo. E essa frase, o amor de Deus é incansável e prevalecerá, me fez ir lá atrás, nesse tempo onde eu estava totalmente distante das coisas de Deus, e esse amor incansável que já me procurava e queria me buscar, independentemente de onde eu estivesse, em qual buraco, em qual poço fundo, em qual desespero, em qual túnel escuro, essa luz de Deus queria ir me buscar e me trazer e me acolher e me devolver uma vida. Então, a hora que você fala aí, vai na sua história, eu só consigo olhar e ter bem claro isso. O amor de Deus é incansável e prevalecerá. E um dos significados de prevalecerá é triunfará, vencerá. O outro significado diz que conserva. Deus conserva esse amor desse jeito, por mim, por você e por todos que nos acompanham. Um amor incansável. Já nós, os seres humanos, nós cansamos
Tem marido que já cansou da sua esposa e se separa. Tem mulher que já cansou do seu marido e o amor acabou e se separa diante de uma decepção, diante de uma desilusão. Tem pais que se cansam dos filhos. Tem filhos que se cansam dos pais. Mas o amor de Deus não cansa. Amém. É incansável. E com essa verdade, fundamentado nisso, é aí que nós temos que extrair, porque dentro de nós existe o amor, o amor de Deus, mas que precisa estar ancorado nesse amor que é incansável para que a gente possa transbordar isso na vida dos outros. Então, quando eu digo que o meu testemunho, ele sempre está olhando para minha mãe, Dona Mercedes, porque uma coisa é nós olharmos para o amor de Deus, mas parece que Deus se torna distante, né? Deus é Deus, então Ele tem esse amor. Deus é Deus, então Ele é forte. Mas quando você olha para pessoas, por exemplo, minha mamãe, Dona Mercedes, que me amou incondicionalmente, que não se cansou de me amar incansavelmente, então isso se aproxima mais. E aí você percebe que você pode sim ser esse amor incansável no meio de uma sociedade. Através do amor de Deus, Espírito Santo. Através do amor de Deus. Amém. Louvado seja Deus. E agora vamos falar um pouco. Mas você viu, misturamos um pouco aí. Sim, não, mas perfeito sua colocação. Você dará um grande corte depois aí pra gente divulgar aí, porque isso é importante falarmos, porque muitas pessoas hoje se encontram no mundo das drogas, ou até mesmo viciados em jogos, dívidas, e quer desistir da vida, desiste do amor, desiste da família. Você tocou num ponto importante. A minha missão de evangelização, ela abrange vários aspectos. Dentre alguns aí, eu vou muito a essas casas dar encontro de evangelização, por exemplo, Fazenda da Esperança, Comunidade Betânia, Obra Lumen, que o foco deles é a pessoa em situação de rua. Então, eu dou encontro de evangelização para pessoas que se encontram em situação de rua. Eu e Carla, minha esposa, a gente dá encontros de evangelização para casais, porque a gente acredita no casamento, a gente acredita na família. Então você vai vendo que vai abrindo um leque de público-alvo, no caso. Mas eu já escutei recentemente pessoas da Fazenda da Esperança que estão à frente, os formadores, tal, dizendo que hoje tem algo novo acontecendo. Não é somente pessoas que estão na luta, tentando romper e vencer um vício do álcool, as drogas, mas está chegando um grande número de pessoas lá, querendo vencer os jogos de apostas, os tigrinhos da vida aí, e vencer a pornografia. Tudo no mundo online, tudo no online, na internet. O vício do jogo aqui, as apostas, e o vício da pornografia aqui, que destrói a pessoa. E a pessoa não está conseguindo, por si só, vencer. Então ela está procurando essas casas para vencer essa realidade. Sim. E qual recado você deixa assim, né, olhando para a câmera? Você já passou por isso, superou, né, vícios em drogas, bebidas, e só não mais isso, mais agora também você comentou pornografia, jogos. Qual recado você deixa para a pessoa realmente tomar essa decisão, né? Tomar essa decisão de por hoje não e começar a viver uma vida nova. O primeiro passo é o verbo reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu cheguei no meu limite, seja drogas, o álcool, o jogo, a pornografia, a mentira. A mentira é grave. Eu preciso reconhecer, eu preciso tocar nessa minha verdade e procurar ajuda. Eu preciso reconhecer e buscar ajuda. Porque se eu me isolo, eu vou morrer. Eu vou me matar.
Eu atendi um médico de uns 50 anos de idade, o cara é médico. Foi ele e a esposa. A esposa também é da área da saúde. A esposa é uma psiquiatra e ele é um médico. E ele viciado na pornografia. Coisas que ele não consegue vencer. E a hora que vê, ele já está tomado e fazendo absurdos. Procurando relacionamento com menores, onde já entra no mundo da pedofilia, mas sabe do erro, mas coisas assim absurdas. E ele trabalha e ele tem um revólver na gaveta da mesa dele, onde ele pega o revólver, coloca na mesa e pensa em dar o fim na vida, olhando para aquela arma, diante dos absurdos que ele comete, que ele não consegue vencer. Olha o nível que chega. Um médico, graças a Deus, não se matou. Rezei por ele, rezei pela esposa, agradeceram, depois fizeram mais contatos, depois perdi o contato. Mas se a pessoa não reconhece e não busca ajuda, se isola, ela vai dar o fim na vida. Porque o jogo, vamos para o jogo, ela começa a perder. E ela coloca nesse cenário a própria família. Você perde um carro, você perde casa, você perde bens. Você vai colocando a tua família no prejuízo. E o que a pessoa faz num ponto desse? Ela se mata. Mas é possível sair dessa? Claro. Com Deus é possível, com Deus tem jeito. Mas a pessoa precisa reconhecer e procurar ajuda. Amém. Fica aí o recado para você que se encontra nessa situação, ou até mesmo conhece alguém, né? Algum amigo, algum irmão, parente que se encontra nesse leque aí que o inimigo tem levantado. Esse reconhecer e buscar ajuda serve para tudo. Para tudo. Desde, estou pensando em trair minha esposa, estou pensando em trair meu marido, ou já traí. Ele não sabe, ela não sabe. Mas você vive com essa bomba dentro de você, uma bomba relógio. Porque a nossa consciência nos acusa. A voz, né? A gente já escutou muito disso, né? A voz da consciência. A voz da consciência, ela grita dentro da gente. Então, quando a gente faz algo que é errado, essa voz da consciência, ela grita, ela dá o sinal. Só que você está com essa bomba relógio dentro de você. Agora, se você reconhece, você busca ajuda, se você busca o sacramento da confissão, você reconhece, você se arrepende, você pede perdão a Deus, isso tudo já é um começo de uma vida nova. Isso para tudo. Amém. Muito bacana esse bate-papo, que eu costumo dizer que o podcast não só é uma entrevista, mas assim uma escola, né? Uma escola. Acaba aprendendo muito com tudo isso, né? Quem me disse isso também foi o Dunga. Entrevistando o PHN. Mais de 1000 pessoas passaram por lá e comenta que foi uma verdadeira escola. O Dunga, eu admiro muito ele. Sou fã do Dunga, um baita de um evangelizador. Evangeliza com uma linguagem simples, direta e transformadora. Eficaz, né? Eficaz. Quem teve aqui semana passada foi o filho dele, Felipe, professor Felipe. Felipe é um professor, boa, um estudioso. Gente boa demais. Historiador. Isso. E agora voltando para a sua história, né? Falar um pouco do Kairos, você comentou desse retiro, né, que você teve. Conta para nós como foi esse ponto de partida, essa decisão, né? Ali, por hoje não, eu não quero mais, essa decisão que com Deus tem jeito. Eu trabalhei em diversas áreas, né? Trabalhei em várias realidades. E o meu último trabalho, antes de eu me encontrar com Deus, eu era proprietário de um bar. Então comprei um bar para levantar um dinheiro, fazer o dinheiro. E o forte do bar era o happy hour. O bar funcionava das 6 da tarde à meia-noite. Era só espetinho e cerveja gelada. Eu sempre tive assim umas técnicas, você tem que ter estratégia, né? Não adianta querer abraçar tudo, você não tem estrutura. Então tinha um bar simples, happy hour, horário esse, e a casa vai oferecer espetinho e cerveja gelada. Tá, e tô ali. Só que eu fechava o bar, eu ia pra noitada. Então eu fechava o meu bar e ia para outro bar. Aí eu ia tomar, então eu chegava em casa 3 horas, 4 horas da manhã, e no outro dia correndo atrás das coisas
para abrir o bar e colocar o bar para funcionar. Minha mãe que me ajudava no bar, Dona Mercedes. Ela que montava os espetinhos. Minha mãe sempre junto comigo, acreditando nesse filho. Só que chegou num determinado momento que eu falei assim, eu fui fazer uma compra para abastecer o bar e fui fumando um cigarro de maconha para fazer a compra. E comprei. Chegando no bar, antes de abrir o bar com a compra, eu olhei pro bar, olha a oração do maluco. E eu acredito que Deus escuta a oração do maluco. Deus não escuta somente a oração dos intercessores, daquelas pessoas que estão lá na capela, que estão na igreja. Também, claro. Mas quando o maluco, quando esse que se reconhece, que está precisando de socorro, seja ele estando bêbado, drogado, seja o que for que essa pessoa esteja vivendo de coisas erradas. Então eu olhei para o bar, doidão de maconha, olhei para o céu e falei assim, ó meu Deus, dá um jeito na minha vida, desse jeito eu não estou aguentando mais. Olha que oração profunda. Sim. Eu já não estava aguentando mais viver do jeito que eu estava vivendo. Sinceridade do coração, né? Doidão de maconha. E eu mesmo respondi, eu já sei o que eu vou fazer. Domingo eu vou na missa e vou começar um tempo novo e tal. Fui nessa missa no domingo, mas fui depois de umas 8 garrafas de cerveja. Parei num bar antes de ir na missa, tomei umas garrafas de cerveja. Cheguei no bar, na missa doidão, fiquei no fundão. Também mais uma vez, doidão no fundão. Nem acompanhei homilia, leitura, nada. Eu estava lá no fundão. A hora que o padre levantou, né, fazendo ali a consagração, o corpo de Cristo, né, o pão e o vinho, que já não é mais pão e não é mais vinho, é o corpo e o sangue de Cristo e tal. Ali eu olhando tudo aquilo, mas não entendendo nada. Antes de encerrar a missa, um jovem pega o microfone para dar os recados. Daí ele diz assim, atenção juventude, você que está aqui, nós iremos realizar no próximo final de semana uma experiência de oração. Quem quiser ir, faça a sua inscrição, vem conosco. Eu falei, eu vou nessa. Doidão, eu falei, eu vou nessa, que eu acredito que um tempo novo vai começar. Estava sentindo a intuição, né? Fiz a inscrição. E a galera, igual eu falei, né, eu era muito conhecido. A hora que o povo da igreja viu que o Cleto Coelho estava fazendo inscrição, eu percebi que a moçada falou, nossa, ele vai na experiência de oração. Eu vi que os olhinhos já brilhavam, né? Porque agora, tipo, vamos pescar um peixão, né? Eu sou pequenininho, mas era um peixe de grande valor ali. E peixe é bagre ensaboado, né? Se você não pega, tem aquele peixe que escapa, você vai pegar, ele desliza da mão, ele volta para a água. Então ele cercaram o Cleto e tal, papai, enfim. Só que antes de eu ir para a experiência de oração, eu fui para o shopping, lá em Londrina, no shopping Catuaí, que era recém-inauguração do shopping, o movimento era o shopping. Eu fui de moto, já com a minha mochila, minha bagagezinha para ir para a experiência de oração, porque seria sexta, sábado e domingo. Minha mãe e minhas irmãs já... Não acreditava. Feliz, o Cleto ia fazer experiência de oração e tal. Então, daí eu fui no shopping. Aproveitando, eu convido vocês aí de casa aí, mandar suas perguntas também, interagir conosco, para que você possa tirar suas dúvidas com o Cleto, né? Fui pro shopping, fui pra praça de alimentação e pedi um chopp de metro. Porque eu falei assim, bom, chegou um momento da minha vida que eu até hoje eu converso comigo mesmo. Eu não sei se você tem... Você não conversa com você? Sim. Por exemplo, tô andando de carro, a minha esposa até fala, mas Cleto, com quem que você está conversando? Não, eu interajo com Deus, comigo, vou falando dos meus projetos, dos meus sonhos. Então, só que na minha época doida lá, eu pedi o chopp de metro porque eu pensei assim, na hora que o cara trouxe o chopp. Falei, eu não sei o que vai acontecer, estou indo para uma experiência de oração. Talvez seja meu último momento aqui, então eu vou beber bem bebido, tomar bem tomado esse chopp.
Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu pensei em levar 100 gramas de maconha para experiência, para fumar lá, umas coisas que passam na cabeça. Mas não levei. Tomei esse chopp e fui para a experiência de oração. Sexta à noite. A hora que eu cheguei, tava lá a turma da acolhida, né? Sábado, feliz da vida. O Cleto chegou, tal. Já me levaram aonde eu ia dormir, porque é naqueles beliches, né? Isso. Aqueles quartos coletivos e tal. E esse lugar é o espaço onde foi o evento, é o Vicente Palotti. E fica próximo da Boate Kalahari, que é a boate que eu frequentava às madrugadas e tal, né? Só que eu já estava mudando de endereço, né? Eu já não estou na boate, estou aqui no Vicente Palotti. Olha que interessante. Aí começou o encontro de evangelização. Sexta, sábado, domingo. Só que tudo que eles pregavam, a hora que eu ia pro quarto com a moçada ali, que tinha também uns conhecidos que a gente se encontrou lá, eu despregava tudo que os caras pregavam. Tudo que as meninas, os meninos, os rapazes, os jovens pregavam, eu despregava. Tipo assim, não, isso é bom para eles, para nós não, vamos tocar nossa vida, papapá, desconstruindo aquilo que eles estavam construindo dentro da gente. Hoje a gente sabe, né, João? Hoje a gente está no mundo da evangelização. Construir o amor de Deus, a fé, a esperança, a perseverança, uma vida nova por meio dos conteúdos, não é fácil. Dá trabalho. Dá trabalho. Agora imagine, você vem e constrói, e no intervalo vem outro e destrói. Olha que doideira. E no sábado à tarde eu cheguei para a organização e falei assim, gente, dá para vocês me liberarem, eu preciso jogar eu estou participando de um campeonato de futebol suíço lá no clube, eu vou, mas eu volto. Daí eles, de novo, não, trouxeram já cachorro quente, suco de groselha e tal. Não, Cleto, fica aqui, não dá para você sair não, fica aqui. Me convenceram, eu fiquei. No sábado à noite, a hora que entrou Jesus na hóstia consagrada, aquele momento de cura, de libertação, ali eu me entreguei. A hora que o ministério de música, o pessoal começou a conduzir, Jesus está entrando, eu não era acostumado com essa linguagem, né? Falei, mas Jesus está entrando? Jesus está aqui? Cadê ele? Cadê esse Jesus? Aí eu caí, aí aquela hóstia, né? Aquela bola branca, né? Ele andando no ostensório, e uns já chorando, e já a proclamação está curando um, está curando o outro, e eu falava, né? E Jesus não vai me curar, Jesus não vai me libertar. Vai chegar a minha hora? E eu chorando, e nisso tinha a Renata, da equipe da evangelização, que me conhecia, que eu era muito amigo do irmão dela, o irmão dela era das baladas também. Então, quando ela viu o Cleto Coelho lá, ela ficou super feliz. E ela era ministeriada em cura física, cura interior e tal. Aí, a hora que eu estava deitado no chão, já chorando, e ela veio, eu falei, Renata, Jesus não vai me curar, está curando tanta gente. Eu nunca esqueci disso. Ela falou assim, Cleto, a sua cura é uma cura que vai ser gradativa. Eu falei, mas como isso? Deus vai te curar meio que a conta-gotas, aos poucos, de tempo em tempo. E eu faço essa experiência. Nesses 31 anos de seguimento ao Cristo, eu experimento que eu vou melhorando aos poucos. Nós não podemos perder de vista isso. Nós precisamos estar num constante processo de conversão, de melhoria, né? Sim. O homem velho volta a qualquer momento. E às vezes a gente acha que muda da água pro vinho, né? Não. Acho que muitas vezes tem aquele espinho da carne, né? Que o Paulo fala. Deus pode nos mudar e muda. Deus mudou o Cleto da água para o vinho, mas o manter a mudança, o manter a transformação, o cuidar do milagre que aconteceu, cabe a nós também. Então Deus, ele vem com a sua graça, mas ele espera a nossa raça, nosso esforço. E de lá para cá, isso foi em maio de 1994, foi quando o Brasil foi tricampeão mundial de futebol nos Estados Unidos. Então de lá eu saio decidido em vender o bar, em romper com a cocaína, em romper com a maconha, em romper com as drogas, vida nova. Começo a participar desse grupo de oração, o Frutos da Paz.
Era todo domingo. E foi gradativo. Foi gradativo. Um processo de Aí conversão. nisso eu conheço a comunidade Canção Nova. Nisso eu já começo a fazer um caminho vocacional para Canção Nova. Mas esse Cleto Coelho nem sabia de Padre Jonas Abib, nunca tinha escutado falar de Canção Nova, de comunidades, de missionariedade. Eu era distante dessa realidade, de igreja, dessas coisas. E hoje vou a campo, vou em missão nos 4 cantos da terra. Já fui à Terra Santa levar grupos de peregrinos 14 vezes. Quando que dá para imaginar que um louco desse vira diretor espiritual e leva grupos de peregrinos verdadeiro milagre para a terra de Jesus, onde Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou? E isso para mim é... Só que eu luto para não perder esse primeiro amor. Eu não posso perder o primeiro amor. Eu não posso me distanciar dessa verdade. O amor de Deus é incansável e prevalecerá. Amém, louvado seja Deus, né? E você comentou sobre a Canção Nova, e como que chegou esse convite, esse ingressar na Canção Nova? Se lá em Londrina já existia casa de missão, frente de missão, como funcionou esse processo? Então, quando eu começo a participar do grupo Frutos da Paz, eu começo a criar novos hábitos. Isso é muito importante. Não basta só, Deus retira muito lixo de dentro da gente. Acontece como que um esvaziamento. Tudo aquilo que não presta, Deus tira. Pela graça dele, ele vem e tira. Tira as drogas, tira a mentira, tira a prostituição. A afetividade e a sexualidade minha, ela foi construída em valores errados. Então Deus tira tudo isso. Mas depois precisa ser preenchido esse vazio, esse buraco. Você tem que criar os bons hábitos, né? Preencher uma agenda nova, novos compromissos, né? Novas leituras. Então entra na minha vida o querer ir à missa diariamente, rezar o terço diariamente. Fui aprendendo isso, né? Porque me deram uma Bíblia também na minha experiência de oração. Eu ganhei uma Bíblia, daí eu falei assim, mas por onde que eu começo a ler a Bíblia? Aí essa Renata, ela que me deu a Bíblia, ela falou, Cleto, começa pelo Evangelho de São Mateus e vai indo. Aí eu fui de Mateus ao Apocalipse. Daí eu voltei nela e falei, eu acabei. Ela falou, agora pode começar o Antigo Testamento. Né? Só que nisso, foi tudo muito junto e misturado. Nisso eu começo a participar das missas diárias. E nas missas diárias eu ia no Santuário de Sanchit. É difícil de pronunciar. Sanchit, Mãe Rainha. Todas 6 da tarde. Eu ia de bermudão, eu sempre tive um estilo meio de skatista. Descolado, né? Bermudão, óculos espelhado, de motoca, né? Cabelinho parafinado, aquele estilinho de... Então eu começo a ir na missa. E ali, nessa missa, participavam missionários da comunidade de Canção Nova, que eu não conhecia, mas comecei a fazer amizade, porque o pessoal do grupo Frutos da Paz conhecia a comunidade de Canção Nova, e esses missionários já me convidaram para ir tomar um café na casa deles. Então eu já comecei a me relacionar com essa comunidade de Canção Nova, e comecei a perceber que eram pessoas que deixaram tudo, uma vida dedicada em tempo integral, pela evangelização. Falei, mas isso existe? Porque na minha cabeça, o que era? Quem é padre é padre. Esse deixou tudo e virou padre. A freira, as religiosas, deixou tudo e virou uma freira. Mas para mim se resumia nisso. Eu não conseguia imaginar que leigos, jovens, deixavam projetos, sonhos e canalizavam a vida para isso. Então isso me encantou. E que viviam da providência de Deus e tinha toda uma regra de vida e tal. Só que nesse santuário de Sanchit, de novo, Deus escuta a oração do bêbado e do maluco. Eu tinha uma namorada lá atrás. E essa menina, ela gostou bastante de mim. Só que ela se cansou da minha pessoa. Cansou por quê? E com as razões dela. Combinava horário para ir
pegá-la pra gente sair, era 8 horas da noite, eu chegava 11h30, meia-noite, porque eu ficava nos botecos bebendo, usava umas drogas, aí chegava em casa, tomava um banho e ia atrás dela pra sair. Só que chegou uma hora que ela cansou e falou, meteu o pé na minha bunda. Não quero mais. Não quero mais. Aí eu senti, aí você vê que você gostava, olha a merda que eu fiz, as cagadas que a gente faz, tal, não respeita direito, né? Só pensa em si, aquelas conversas. Aí eu cheguei doidão no santuário de Sanskrit, parei minha moto na calçada e fui rezar. Me ajoelhei, olhei para a imagem de Nossa Senhora e falei, ô Nossa Senhora, a moça meteu o pé na minha bunda, agora só tá eu e minha moto, só sobrou eu e minha moto, arruma uma moça para eu casar. Nesse santuário de Sanskrit, depois que eu conheci já os missionários da Canção Nova e já estava com um relacionamento sadio, de convivência com os jovens, homens e mulheres ali da comunidade de Canção Nova. A Canção Nova tinha uma casa de missão lá, tinha uma livraria lá. Eu já tinha uma vida diária de convívio com eles. Numa dessas missas, eu vejo uma delas falar assim, ó, a Carolzinha de Brasília tá chegando. Era uma missionária da Canção Nova que veio de Brasília remanejada, transferida para a missão de Londrina. Certo. Só que a hora que ela entrou com uma pasta, essas pastas, um óculos preto, toda estilosa assim, eu falei, quem é essa que avança como aurora? Brilhante como a luz. Aquela oração ali. Era a Carol. A Carla, minha esposa. A hora que benção. Entendeu? Lá atrás, a hora que você pediu, né, para Deus, eu já... Bêbado, né? Mesma hora. Fiz a oração bêbado no bar. Dá um jeito na minha vida. Fui para a experiência de oração. Deus atingiu meu coração. Transformou minha vida. Eu rompi com várias realidades. Decidi uma vida nova. Conheço pessoas da igreja. Começo um novo percurso. Conheço a Canção Nova. E conheço a Carla. Foi tudo muito rápido na sua vida. Ó, em maio de 94 tive o encontro. Em agosto de 96 eu estava namorando a Carla já. 1 ano e meio mais ou menos. Então, aí eu começo a conhecer a Carla, que era da Canção Nova. Hoje é minha esposa. Então eu começo a conhecer a Carla. Começo a fazer um caminho vocacional com a Canção Nova. Porque a Carla já era da Canção Nova há 10 anos. A Carla tem 37 anos de Canção Nova. Eu tenho 27. Então eu começo a fazer um caminho vocacional e um caminho de namoro com a Carla. E quem era que acompanhava tudo isso? O coordenador da missão Canção Nova. Quem era? Nelsinho Correia. Nossa. O diácono Nelsinho Correia. Lá em Londrina. Lá em Londrina. Que legal. E ele já chegou junto em mim, mas ele já me paquerava no bom sentido da palavra. Ele já cuidava de mim, ele já tinha bons olhos para a minha pessoa. Ele já sabia dessa minha história de transformação. E ele já via na minha pessoa uma semente Canção Nova, um carisma Canção Nova. Só que aí ele estava cuidando dessa vocação que era eu para a Canção Nova, mas ao mesmo tempo a Carla estava na responsabilidade dele, então ele tinha que cuidar dela. Então ele chegou e apertou. Aqui você tem que andar certo, entendeu? Aqui, sim. Entendeu? É mais embaixo, né? Aqui é mais embaixo. Então, em 1 ano e 3 meses, nós namoramos, noivamos, casamos e eu entrei para a Canção Nova. Olha, que benção. Louvado seja Deus. Né? Estamos casados esse ano, em dezembro, a gente completa 28 anos. Oh, glória, louvado Agora, seja como Deus. pode? No livro Tem Jeito, eu falo um pouco disso que eu vou falar. Uhum. Como pode esse cara doido, com essa vida toda bagunçada, escrever um livro junto com a sua esposa com esse tema casamento fortalecido, sendo que nesse livro eu abordo, vamos voltar no tempo do futebol de salão. Antes de irmos para uma decisão de um campeonato, eu cheguei para o diretor da equipe e falei assim, se ganharmos o título, tem premiação? O diretor falou, claro, Cleto, o que você quer ganhar? Eu falei, eu quero ganhar. Eu não. A equipe e a comissão técnica. Sim. Eu sempre lutei por todos. Uhum. Time e comissão técnica. A premiação para todo mundo. Eu quero uma chácara com mulheres peladas, muita bebida,
piscina nessa chácara e dinheiro na mão. Chácara, mulheres, bebida, piscina e dinheiro. O cara falou, fechado. Se ganhar o título, tem tudo isso. Já reuni a equipe, reuni o elenco, falei o seguinte, galera, se ganhar, tem chácara, mulheres pelada, piscina, bebida e dinheiro. Falei até o valor. Galera, é nóis. Entramos na hora. Entramos que nem louco na quadra, faturamos o título, ganhamos a chácara, a festa rolou, tá escrito, a festa rolou e o vazio no coração do Cleto continuou. Como pode um cara que viveu swing, que na verdade são swing, né? Vários homens com várias mulheres, com as trocas, hora com uma, hora com outra, isso aconteceu. Como pode um cara desse, casado com uma única mulher, há 28 anos, só beijo ela, relação sexual só com ela, parece que isso é o certo, mas não é isso que acontece no meio de uma sociedade. A gente sabe das bagunças que tem aí. É possível? É possível. Tem jeito. Com Deus tem jeito. Para Deus nada é impossível. Você vê que Deus, quando Ele entra na nossa vida, Ele coloca em ordem tudo. Não adiantava só tirar as drogas e o Cleto ter a realidade afetiva e sexual bagunçada. Como é que eu ia ter fidelidade num casamento? Como é que eu ia passar esses valores para os filhos? Então é amplo. Mas você vê, Deus escutou a oração desse Cleto em momentos de doideira. Só que eu imagino assim, o céu, quando o céu escuta um doido, eu imagino que o call center lá no céu para tudo, fala, atenção agora lá naquele telefone que tocou lá agora. Chegou lá um WhatsApp agora e esse WhatsApp merece uma atenção. E os anjos já entram em ação. Porque veja bem, se não aproveitar aquele momento exato agora, esse rapaz, essa pessoa é baga ensaboada, ele foge e ele volta para essa vida doida. Eu vejo muito assim, o céu entrou em ação e resgatou o Cleto. Então eu sou fruto, eu sou resultado da minha mãe que não desistiu de mim, um amor incansável. Hoje a gente acompanha o Frei Gilson arrebanhando 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de pessoas no Rosário da Madrugada. Legal, maravilhoso isso. Mas quantas e quantas vezes eu cheguei em casa doido e vi minha mamãe com o rosário dela na mão, mas não era desse terço pequeno não, aqueles rosarião grande, rosarião de Dona Mercedes na mão, na época, estou falando de mais de 30 anos atrás. Não tinha meios de comunicação levando evangelização, não tinha livros, conteúdos de evangelização assim, não tinha psicólogos, psiquiatras, não tinha pregação chegando, não tinha músicas que chegavam e ajudavam, davam suporte para a vida daquelas pessoas que estão em desespero diante de uma situação. Então, qual é a cena que eu via? Eu via eu doidão, mamãe no canto do quarto dela, com uma vela acesa, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque eu sou do dia 12 de outubro, o rosário na mão dela, e ela nas vigílias, nas madrugadas, rezando para que Deus trouxesse o Cleto de volta. Então, mamãe fez muitas vigílias por mim. Eu sou resultado das orações da minha mãe, do amor da minha mãe e desse amor incansável de Deus que vence qualquer situação. É forte, é bem profundo, né, você fala mesmo, porque, como você falou, hoje nós temos toda essa realidade, essa facilidade. É um arsenal. Sim, que só não segue a Deus, não busca a Deus, quem não quer, essa que é a realidade, né? Quem não toma decisão, porque está tudo muito fácil, muito prático. Né? Por que eu destaco isso? Hoje talvez você esteja vivendo um desespero, como mãe, como pai, enfim, em algum aspecto da vida. Só que hoje nós temos os conteúdos fácil chegando. Então nós temos tudo por meio desses conteúdos, nos fortalecermos, nos preenchermos de esperança, nos enchermos desse amor de Deus, para guerrear, para lutar,
em prol dessas pessoas que a gente tanto ama, mas que estão distantes. Porque a guerra, ela acontece no mundo espiritual. A luta, o combate é no mundo espiritual. Não é contra a carne e o sangue, não é contra o seu filho, contra o seu marido, contra a sua esposa. A luta não é de seres humanos, a luta é no combate espiritual, que a gente não vê. E como que a gente combate? Com armas espirituais, com Bíblia, rosário, missa, jejum, vigílias. Amém. Fica aí o recado aí para você que tem encontrado dificuldades, né? Seja aí no matrimônio, seja com filhos, assim como aconteceu na vida do Cleto, se apegarmos mesmo em oração, em vigília, em poder da intercessão. Mas tá legal esse bate-papo? Tá maravilhoso. Quero saber da torcida aqui, tá gostoso? Tá gostoso? Vai tá um papo reto? O pessoal tá gostando, bacana, legal. E como ficou, então, essa questão da Canção Nova? Você logo casou, né? Você comentou que casou com sua esposa. Como que foi esse chamado a viver esse estado de vida mesmo, da providência? Como que veio essa vinda para cá, para Cachoeira Paulista? Conta para nós. Bom, o caminho vocacional, ele já vai explicando como que é a maneira de vida da Canção Nova, né? Isso está escrito em documentos. Então, no caminho vocacional, a equipe vocacional já vai transmitindo por meio desses encontros, as pregações, os testemunhos, como que a Canção Nova vive, né? Então, é abordado nesses conteúdos aqueles pilares que são os fundamentos que sustentam uma vocação na Canção Nova. Então, quando a gente entra para a Canção Nova, a gente já entra sabendo do que a gente vai viver e as realidades que vamos enfrentar. Então, eu me decidi em viver o carisma Canção Nova muito claro, muito certo do que eu iria enfrentar e como eu iria viver. E vivo assim, há 28 anos, vivendo na Canção Nova, amo a Canção Nova, acredito nessa obra de Deus. E então nós casamos em Londrina, o Padre Jonas Abib que celebrou. Que graça, ele hein? que celebrou. E viemos em lua de mel aqui para o Rio de Janeiro, região dos Lagos. Finalizada a nossa lua de mel, voltamos para Cachoeira Paulista e ali demos início à nossa missão agora casados. A Carla já era como solteira missionária. E desses 28 anos, eu só fiquei fora de Cachoeira Paulista 1 ano na cidade de São Paulo. Eu não rodei muito assim de ir para outras frentes de missão. A maioria desse tempo, claro, praticamente todo esse tempo, na cidade de Cachoeira Paulista. E trabalhei em diversas áreas. Já trabalhei no Davi, que cuida dos produtos de evangelização da Canção Nova, no setor de eventos, na área de marketing. Já fiz programas ao vivo na TV Canção Nova durante 10 anos, programa diário. Já fui locutor de rádio, já trabalhei na internet. E atualmente, desde 2016, o meu trabalho é nas unidades do social da Canção Nova. A Canção Nova tem obras que atuam nesse mundo social, obras maravilhosas. E estou no meu 2º ano na coordenação da Casa do Bom Samaritano, que acolhe pessoas em situação de rua. E eu tenho olhado para essa minha história dentro da Canção Nova e eu estou vivendo um tempo lindo. Eu tenho dito para mim mesmo, que eu falei com a conversa comigo, Sim, né? Que eu estou vivendo um dos melhores momentos de trabalhar em alguma área da Canção Nova. Em todas que trabalhei foi muito bom, muito legal tudo. Mas estar ali, na Casa do Bom Samaritano, onde o foco é olhar para essas pessoas que se encontram em situação de rua, está sendo tão bom para mim, tão bom, tão bom. Por mim fico ali um tempo, não sei até quando vou ficar, né? Mas estou muito bem ali. E além desse trabalho, além dessa atuação, porque todo dia eu acordo e vou para a Casa do Bom Samaritano. Só que além dessa atuação, eu tenho a minha evangelização que eu desenvolvo, eu tenho o meu apostolado. Então eu saio em missão, a gente tem uma agenda, vamos para diversas regiões do Brasil dar encontros de evangelização, como esse momento que a gente está vivendo aqui em Caçapava,
onde vou dar uma pregação à noite no grupo da comunidade São Miguel Arcanjo. Então, dou pregações em diversas regiões do Brasil. Já fui várias vezes levar peregrinos, Obra de Maria e Canção Nova, conduzindo peregrinos. A Terra Santa eu já fui 14 vezes, santuários franciscanos umas 5 vezes, santuários marianos ali na Europa também, pelo menos umas 5 vezes. Fui a Medjugorje uma vez, então eu fiz pelo menos já umas 25 peregrinações para fora do Brasil. Além disso, me dedico em escrever conteúdos, livros que possam contribuir na vida das famílias. Esses livros são da editora Canção Nova. E tem alguns projetos que eu levanto como bandeira mesmo. Então eu tenho 3 bandeiras que eu levanto. Uma bandeira se chama Com Deus Tem Jeito, por onde eu vou eu levanto essa bandeira, que com Deus tem jeito, que faz parte do meu testemunho de vida, onde eu semeio uma mensagem de fé, de esperança e de amor, e nunca imaginei que essa proposta Com Deus Tem Jeito fosse chegar em pessoas que se encontram em situação de rua. Em setembro agora, na Canção Nova, nós vamos realizar a 10ª edição Com Deus Tem Jeito, com foco em pessoas em situação de rua, onde queremos levar para lá 2.000 pessoas que se encontram em situação de rua. Levamos a evangelização e durante a evangelização lançamos um convite. Quem quer ir para uma casa de acolhimento e começar um tempo novo e uma vida nova, e as casas já estão com as portas abertas para acolher essas 2.000 pessoas. Só que isso a gente está fazendo desde 2016. Vários carismas unidos nessa proposta. E quem está à frente desse projeto é a Obra Lumen. Então eu também vejo que é uma graça. Eu trago muito aquilo que é de Padre Jonas da Bíblia. Eu trabalho muito na unidade dos carismas. Eu me uno aos carismas. Porque sozinho, só a Canção Nova não consegue fazer nada. Agora, quando a Canção Nova se une a outros carismas, a gente consegue fazer muito. Sim. Isso é igreja. Então, uma bandeira é o Com Deus Tem Jeito. A outra bandeira é Casamento Fortalecido, eu e Carla. A gente acredita nisso. E a outra bandeira é o Caminho 33, Peregrinação no Pedal. Então tem a bandeira Com Deus Tem Jeito, a bandeira Casamento Fortalecido e a bandeira Caminho 33, Peregrinação no Pedal. Antes de entrar no Caminho 33, que eu sei que você queria perguntar alguma coisa, eu só vou passear pelos livros aqui dizendo que esses conteúdos eles são para as famílias. Esse aqui foi o primeiro, o Tem Jeito. Depois, para frente, a vida continua. Porque eu escutei muito das pessoas enquanto eu ia levar essa mensagem de tem jeito, com Deus tem jeito. As pessoas vinham me abraçar depois do encontro, falaram: Cléber, foi muito bom te escutar essa mensagem que você trouxe, mas agora você vai embora e eu volto para minha casa, e na minha casa tem alguém com depressão, tem alguém com um problema de saúde, tem gente nas drogas, enfim. Eu comecei a perceber que as perdas paralisam as pessoas. Quando você perde algo ou alguém, a sua vida paralisa. Faz essa reflexão. Perdeu o namorado, paralisa. Perdeu o marido te traiu, paralisa. Perdeu alguém que morreu, paralisa. Perdeu o emprego, paralisa. Você vê alguém que você ama se perdendo nas drogas, a sua vida paralisa. Parece que não tem mais jeito. Então eu trouxe para frente, a vida continua. E na alegria, não na tristeza. Depois, eu e Carla trouxemos esse tema, Casamento Fortalecido. Esse eu vou querer um desses para mim. Onde a gente dá encontro de evangelização com esse tema. A gente aborda 4 pregações. As 2 da ponta, a primeira e a última, é uma temática. As 2 do meio é a parte afetiva e sexual do casal. Onde a gente toca muito na afetividade e na sexualidade. Um conteúdo fundamentado em Bíblia, catecismo e naquele conteúdo Teologia do Corpo do Santo João Paulo II. Depois veio o Com Deus Tem Jeito. Ele é primo irmão do primeiro, que tem jeito. Mas o conteúdo é diferente. Mas aqui eu quis na introdução trazer, lembra que eu disse? Cleto Coelho, ele vai fazendo uma experiência com Deus de maneira gradativa.
Até aqui eu não tinha ainda esse trabalho com pessoas em situação de rua. O livro aqui não é para pessoa em situação de rua, mas na introdução eu abordo que eu entrei nesse mundo. E um dos objetivos desse livro é dizer para a pessoa que está vivendo algum problema com um filho, na família, algum problema, não ficar olhando só para si e para o seu problema. Abre um pouco o seu olhar, vai visitar um orfanato, vai visitar um doente, vai olhar para essas realidades, porque quando você vai a essas realidades, você vai e você volta preenchido de algo maravilhoso. É uma maneira de viver melhor também. Então esse livro ajuda em vários aspectos. E esse é o último, A Menina dos Olhos. Não se perturbe o vosso coração, Deus é o nosso socorro. Fruto das 14 vezes que eu fui à Terra Santa. Se você olhar aqui no livro, é um mosaico. É um quebra-cabeça. Sim. Porque o livro tem 6 capítulos. Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Você vê que as peças elas estão se encaixando. Sim. Essa aqui não fechou, tá vendo? Tá faltando. Porque falta ele voltar. Falta o retorno glorioso do Cristo. Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu. Só falta ele voltar. Os 6 capítulos. E a cruz no meio. Profundo isso. Então aqui eu trago os acontecimentos salvíficos. É um livro catequético e numa linguagem bem simples. Porque na peregrinação a gente visita os acontecimentos salvíficos. E em cada abertura de capítulo, de alguma temática, eu começo com algum mistério do terço. Então ao longo do livro a pessoa reza o rosário. Porque quando a gente contempla o rosário, a gente contempla os mistérios do Cristo. O Cristo que nasceu nos gozosos. O Cristo que viveu nos luminosos. O Cristo que morreu, os dolorosos. O Cristo que ressuscitou, nos gloriosos. Então aqui está a fé católica. Amém. Louvado seja Deus. Mostra ele na câmera aí, que esse aqui, eu gostei muito desse aqui, ó. Onde eu mostro aqui? Aqui, ó, no corte. Mas você gostou da capa? Sim, até a capa tem um significado, né? Não é simplesmente uma capa. Mas eu não te trouxe de onde nasceu. Nas 14 vezes que eu fui à Terra Santa, a gente aprende muita coisa. É uma história. O Felipe do Dunga passou por aqui. Sim. Ele deve ter falado um pouco de Israel. Não falou de Israel? Sim, o Dunga principalmente. O Dunga ama a Terra Sim. Santa. Eu amo a Terra Santa. E é uma terra que, se eu tiver a graça de voltar mais vezes, eu quero voltar. Porque é a Bíblia. Toda vez que a gente lê a Bíblia, você lê aquele mesmo capítulo, aquele mesmo versículo, mas parece que ele falou diferente com você. Ela sempre é atual, sempre viva. E a Terra Santa é isso. Então a gente escuta muita coisa. Seja dos guias da terra, seja dos padres que estão também conosco na direção espiritual, seja das partilhas dos peregrinos, seja daquilo que a gente lê. Então é um aprendizado, a gente vai aprendendo muita coisa. Só que uma coisa me chamava a atenção, que se destacava. Tanto é que o tema é não se perturbe. Eu olhava sempre e olho para os homens e mulheres da Bíblia e faço essa pergunta. Eles se perturbaram? Mas qual resposta eles davam para a perturbação? Porque todos eles, homens e mulheres da Bíblia, tiveram momentos de perturbação. Não se perturbe o vosso coração. Deus é o nosso socorro. Então, o livro, ele tenta abranger essa realidade de não se perturbar. Mas qual resposta dar para a perturbação? Então, ao ler esse livro, não leia rápido. Pare nas respostas dos homens e mulheres da Bíblia, nas respostas que eles deram. Se nós dermos as mesmas respostas que eles deram, nós vamos conseguir superar os momentos de perturbação. Maria se perturbou no anúncio do anjo. José se perturbou no mesmo anúncio do anjo quando ela
se engravidou do menino Deus. Eles se perturbaram quando tiveram que fugir com o menino para o Egito. Jesus se perturbou no Monte das Oliveiras. Os discípulos se perturbaram. Mas quais as respostas que eles davam para a perturbação? Resposta de fidelidade, de perseverança, de amor, de fé, de constância, de perdão, de serviço, de gratidão. É interessante você falar isso, porque muitas das vezes, voltando àquele assunto que a gente falava, que nossas lutas são espirituais, né? Não por conta carnes de homem, com esposa, filhos, porque muitas vezes, diante das perturbações, a gente acaba entrando em contrito, em atrito com as pessoas. De Deus. Sim. A gente corre, diante de uma perturbação, a gente corre o risco de se distanciar de Deus. Eles não. Diante das perturbações, eles se aproximavam mais de Deus e queriam fazer a vontade de Deus. É o que devemos fazer. E não fazemos muitas vezes. A nossa vontade. Sim. E quando a gente fica perdido, mas é vontade de Deus tudo isso que eu estou vivendo? Tipo uma situação de morte, de desemprego, de doença, de enfermidade, de escuridão. É vontade de Deus? É discernimento, mas o que nós precisamos ter claro é que Deus não nos abandona e Ele está conosco dentro dessa realidade que estamos vivendo e Ele vai nos tirar dessa. Amém. Entendeu? Amém. Louvado seja Deus, né? E aí você falando assim um pouco de comunidade, né? Abordar mais esse tema, você até mandaram uma pergunta. Existe alguma experiência marcante dentro da comunidade que te fez perceber o amor de Deus de forma concreta? Eu poderia citar várias coisas, mas no velório do Padre Jonas, Deus falou comigo por meio do Padre Jonas morto. Porque eu e Carla, vou abrir aqui um jogo, vou abrir uma situação delicada aqui. É difícil de expor essas situações. Sim. Mas eu e Carla, durante um período aí de uns 3 anos, nós vivenciamos um discernimento se nós iríamos permanecer na comunidade Canção Nova ou se nós iríamos sair da Canção Nova. Isso após a morte do Padre Jonas. Antes. Só que no fundo do nosso coração, o desejo não era sair. Mas a gente vive tanta coisa. A vida em comunidade, ela tem as suas problemáticas, as suas dificuldades. A gente vive também. Eu vivo, a Carla vive, você vive. Não é só porque estamos caminhando com Deus e tal. A gente vive momentos de incertezas, de dúvidas. Então nós estamos sempre dentro de um questionamento. Então não era vontade de sair da Canção Nova. Naquele momento nós tínhamos consciência, amamos a Canção Nova. Viemos para ficar aqui. Mas agora, sair, porque não é fácil sair. Você fazer o discernimento para sair não é fácil. Quantos irmãos nossos, irmãs que saíram e que eu amo. E aqui eu não questiono, porque cada um precisa dar a sua resposta. Cada um está vivendo o seu conflito. Cada um faz a sua conta. Não dá para você julgar a saída de um e do outro. Sim. O que nós mais queremos e desejamos é que cada um esteja em paz com a decisão que tomou. E também não significa porque nós permanecemos que num dia e para frente nós não vamos sair. Não dá, sabe? A gente tem que fazer um compromisso e ir cuidando, perseverando, mas sempre dentro de um diálogo com Deus e escutando Deus. Então, esse discernimento apurado não é fácil. Então, durante 3 anos, e buscando formadores, escutando um, escutando o outro, e tudo que eu fazia de análise mostrava que deu o tempo e que eu teria que sair. Mas dentro de mim eu não queria sair. Então, no velório do Padre Jonas, eu foquei no Padre Jonas. Porque foi praticamente uma semana ali, foi um evento. E eu ficava ali no caixão, olhando para o Padre Jonas. E dentro de mim era uma guerra, eu precisava ter a resposta. Dentro de mim tinha uma tristeza, porque eu não queria sair da Canção Nova. É uma guerra, e você não fica em paz. E eu precisava dar uma resposta. E naqueles últimos momentos ali de Padre Jonas, no caixão, eu escutei a voz.
Aguenta firme, meu filho. O barco está em alto mar. A gente segura até o choro, a voz embarca. Não é fácil, né? No momento assim que outras pessoas que eu entrevistei também que disseram que esse momento do Padre Jonas foi o mais delicado, né? Todo esse ano. O barco está em alto mar. Leve adiante esse legado. Eu escutei isso. Chorei. Agora é interessante. A Carla, minha esposa, já estava cuidando do velório do padre há 6 meses antes. Porque já tinha uma equipe que foi montada para cuidar. Porque teria que organizar um evento, teria que entrar em contato com o bispo, com o governo. É uma coisa grande. Sim. É um homem de referência mundial. Então teria que ter os preparos. E ela era uma das que estava nessa equipe. E quando estava acontecendo o velório, ela estava nos bastidores cuidando de um tanto de coisa. Então a gente não se encontrava. Eu fiquei no caixão e ela nos bastidores. Então, diz Diácono Nelson Correia que nós não enterramos, não sepultamos. Nós semeamos uma semente. Semeamos o Padre Jonas Abib, uma semente de esperança. E que ele está vivo no nosso coração. É isso que a gente leva. Finalizado o velório, o sepultamento do padre, eu e Carla fomos na casa de uns amigos tomar um lanche. Só que eles sabiam do dilema que a gente estava vivendo, do discernimento. E eles perguntaram pra gente ali, e aí, e agora? E vocês já têm a resposta, se vocês vão permanecer na Canção Nova, se vocês vão sair? Eu e Carla, a gente não tinha conversado. Só que o mesmo sentimento e a mesma resposta que brotou no meu coração, brotou no coração da Carla. No mesmo espaço, no mesmo acontecimento do velório do Padre Jonas. E a decisão era de permanecer e ela também permanecer. Mas a gente não tinha conversado. Essa resposta a gente deu na mesa para esses amigos. Então, no velório dele, aconteceu essa paz interior. De nós termos a resposta de que era para permanecer na Canção Nova. Agora, veja bem. Não se perturbe o vosso coração. Deus é o nosso socorro. Esse livro eu fui construindo aos poucos. Eu não consigo construir um livro assim de uma hora para outra. Leva tempo. E eu perdi 2 pessoas importantes antes de finalizar esse livro. E está aqui. Eu perdi minha mamãe no período do Covid, só que não foi de Covid, foi de câncer. E perdi o Padre Jonas Abib. Mas meu coração está em paz. Então, você acha que é fácil finalizar um livro como esse, que o tema é Não se perturbe o vosso coração, você perdendo a mãe e perdendo um pai espiritual, um Padre Jonas Abib? Não é porque não... E veio no momento certo, né? Veio no momento certo. Você falou, existe um tempo para construir um livro, escrever, e finalizou nessa fase, esse período que você está vivendo. Nós falamos também assim do Padre Jonas. E o Padre Léo, como que era seu convívio com ele, esses momentos de comunidade? O Padre Léo, cara, ele me ensinou. Ele foi um incentivador. Eu comecei a escrever olhando para o Padre Léo. Porque me admirava ver ele. E eu tinha aquele contato. Quando ele chegava para pregar ali no rincão, eu ia ali por debaixo, nos bastidores, cumprimentar ele. Ô Padre Léo, sua bênção, tal. Ô meu filho, tal. E me chamava muito a atenção, o Padre Jonas também, né? O Padre Jonas sempre escreveu. E a gente pode se tornar evangelizadores, mas evangelizadores acomodados, sabia? Nós não podemos nos acomodar. O evangelizador ele tem que ser incansável, a gente tem que cavar tempo para colocar vigiar e orar, e colocar e multiplicar os talentos. Nós não podemos enterrar os talentos. Nós precisamos multiplicar os talentos, os dons. Então nós não podemos ser evangelizadores assim acomodados. Temos que ser evangelizadores incansáveis e cavar tempo. Se você é um compositor, cavar tempo para compor uma música, para virar isso uma música, para essa música chegar, cavar tempo para escrever livro, para escrever conteúdos para as redes sociais,
fazer algo a mais. Então eu vi muito em Padre Jonas a Bíblia e vi muito em Padre Léo isso. Então me chamava muito a atenção ver o Padre Léo para os eventos. Ele dava 10 pregações, somando pregações e homilias, e ele trazendo conteúdos um atrás do outro, conteúdos que você falava, de onde ele tira isso? Mas teve uma vez que eu perguntei para o Padre Léo, falei, Padre Léo, debaixo do Rincão, era um acampamento de final do ano, eu falei, o senhor se preparou muito para esse acampamento? Ele falou, meu filho, eu escrevi 240 folhas de A4. Pô, 240 folhas de A4, é isso aqui, filho. Então, a gente se impressiona da sabedoria, do pregador, mas nós precisamos olhar o tanto que ele se esforçou e dedicou para subir ali e transbordar o conteúdo. Tanto é que antes dele morrer, ele escreve o último livro, Buscar as Coisas do Alto. Ele escreve numa limitação física, ele estava com câncer. E ele fala que ele mandava aumentar a tela em 200, 150 do computador, colocar a iluminação para ele escrever esse último livro. Então ele escreveu partindo. Ele poderia não escrever. Com toda a limitação. Então quando eu vi esse esforço dele, porque eu não sei escrever, e eu não fiz teologia, eu sou pequeno, eu sei da minha pequenez, das minhas incapacidades, eu sei dos meus limites. Como que eu vou desbravar para escrever? Eu não sei. Mas quando eu me encontrei com ele, quando a gente foi participar de um encontro para casais, lá na nossa casa de missão em Lavrinhas, eu e Carla participamos de 2 momentos com o Padre Léo de encontro para casal, onde ele rasga o verbo sobre afetividade, sexualidade, mas rasga o verbo fundamentado em Bíblia, catecismo, e nem se falava da teologia do corpo na época, mas nos recordando das falas dele, ele já mergulhava nos conteúdos de Papa João Paulo II, da teologia do corpo, porque você vê as falas dele. Porque estava bem avançado já na época. Ele já buscava, ele já tinha onde ele buscava esses negócios, imagino eu. Então nós tivemos 2 momentos, eu e Carla, e somou muito na nossa vida conjugal, matrimonial, sexual, afetiva, escutar o Padre Léo. Nesse livro, Casamento Fortalecido, a Carla testemunha, ela tem um antes e um depois de ter escutado o Padre Léo. Nessa parte sexual mesmo. A pregação dele fez ela virar uma chave. E a nossa vida sexual melhorou a partir desse conteúdo que o Padre Léo transbordou. Que é um conteúdo onde leva uma cura, uma libertação, uma transformação nessa parte afetiva sexual. Então, eu e Carla tivemos 2 momentos com o Padre Léo nesses encontros de casais. Um aqui na casa de missão nossa em Lavrinhas e outra na casa mãe deles, da comunidade de Betânia, em São João Batista, em Santa Catarina, para casal. Num desses encontros eu cheguei para o Padre Léo e falei assim, Padre Léo, eu estou querendo escrever um livro, eu tenho até o tema, Padre Léo, tem jeito, mas eu não sei escrever, Padre Léo, e como que eu faço? Ele falou, meu filho, a resposta dele, e foi esse primeiro livro, tem jeito. Ele falou, meu filho, escrever é igual a nadar, você tem que pular na piscina e sair lá do outro lado. Você não sabe nadar? Você pula na piscina, sai dando braçado, você vai sair lá do outro lado. Escrever, você tem que começar, e tem que escrever um pouco a cada dia. Todo dia você tem que escrever um pouco. Lá na frente você vai ter um livro construído. Não é fácil, né? Agora, por que eu faço isso? Às vezes eu entro madrugadas, me dedicando à noite, ou acordo mais cedo. Você tem que cavar, ou final de semana. Por quê? Porque eu quero transbordar na vida das pessoas um conteúdo que possa transformar a vida dessa pessoa. Porque ou a gente tem esse olhar incansável, o tráfico não se cansa. O mundo do tráfico eu admiro no bom sentido da palavra. Tanto é que chama o crime organizado. Eles são muito organizados. Eles têm estratégia. Qual é o mercado que você vê que não tem crise? O mundo das drogas. A droga não para de ser consumida no mundo. Agora, tem a estratégia, tem a indústria, tem o povo do campo, quem planta,
tem quem colhe, tem quem industrializa, tem quem transporta, tem os pontos de entrega, tem a área da finança, tem as comissões, para chegar no consumidor, para chegar na sua casa. Na sua casa vai chegar a droga. Hoje tem disque droga, se você escapa algum telefone, vai chegar a cocaína na sua casa e você vai cheirar. É muito organizado. Isso é legal, né? Imagina se fosse legal, né? Vai por container, vai por mar, vai por o aéreo, vai pelo terrestre, mas chega. Então nós da evangelização, nós não podemos parar. Tem que fazer chegar nas famílias, nas mãos das pessoas, o conteúdo evangelizador. Entendeu? Sim. Então não tem como a gente bater de frente com o crime. Não tem. Mas nós podemos chegar no público que consome, seja a droga, seja o vício das apostas, dos tigrinhos da vida, seja o vício da pornografia, porque tem aí, o consumo tem. Nós somos consumidores de várias coisas. A gente consome pornografia, a gente consome droga, a gente consome a cachaça, a gente consome as apostas, os jogos, a gente consome... você não está precisando comprar aquele objeto, mas nós somos consumidores. Você não está precisando trocar o celular, mas você quer trocar. Você não está precisando trocar isso, mas você quer trocar. O mundo da insatisfação está dentro da gente. Agora, o que faz nós termos uma nova visão e mudar a maneira de como a gente vive? Conteúdos de evangelização. Louvado seja Deus, a gente fica maravilhado, né, com tanta tamanha riqueza que tudo isso que você viveu, né, essa experiência, bagagem. E... Como pode, cara? Vamos fechar, eu sei que você já quer fechar. Como pode aquele maluco que usava droga, vida doida, se tornar um evangelizador? Agora, eu olho muito para Saulo, que virou Paulo. Só que o testemunho dele eu acho bonito, porque o Saulo ali não fala de droga, bebida. Pelo contrário, ele era um estudioso da Torá. Ele era um estudioso das Sagradas Escrituras. Ele era um dedicado em lutar pelo judaísmo. Lindo que ele vivia. Só que ele se encontra com a luz do Cristo. A luz do Cristo aparece na vida dele e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele perseguia os cristãos, ele perseguia o cristianismo. Ele não perseguia o Cristo, ele perseguia a nós, os que seguiam o Cristo. Ele tinha cartas para prender e matar. E ele se torna um dos maiores evangelizadores e leva o cristianismo a tantos lugares. Se a evangelização chegou até nós, é porque esse Saulo assumiu com responsabilidade, chegou aos pagãos, que somos nós, por meio da ousadia de Saulo, que se transforma em Paulo. E não podemos esquecer da ousadia de Ananias. Eu queria conhecer Ananias. Fala muito de Pedro, Tiago, mas o abacaxi sobrou para Ananias. Porque assim que Jesus aparece para Saulo, ele vai e fala com Ananias também. Ananias, vai na rua tal, que você vai se encontrar com Saulo, lá você vai rezar por ele, vai pedir o batismo no Espírito Santo, porque esse homem é para mim um instrumento eficaz para a evangelização. E Ananias, mas eu? Ele tem cartas. E Ananias já morava em Damasco. Ele tem cartas e ele está em Damasco para prender a nós, Jesus, sim, e matar nós. E você quer que eu vou ao encontro dele? E esse Ananias vai. Foi ousado, né? Como que ele fala? Paulo, meu irmão. Ele chama o inimigo de irmão. Paulo, meu irmão, esse mesmo Jesus que apareceu a ti, ele me chamou para rezar por você. Pediu o batismo no Espírito Santo. Saulo, que já estava sem visão há 3 dias, com esse encontro com o Cristo, volta a enxergar, e o finalzinho já diz que ele já estava dando pregação, falando do cristianismo.
Então, nós evangelizadores temos que ser incansáveis, porque o céu conta conosco, com esses instrumentos frágeis, limitados, porque essa galera já foi embora. A primeira galera já foi embora. Paulo, Pedro, André, os santos, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, essa turma, os papas, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, essa galera já fez o trabalho. Agora é nós com nós. Nós temos que ser esses instrumentos levando essa mensagem de esperança. Quando fala nos 4 cantos da terra, é nos 4 cantos de Caçapava, é nas periferias, é nas praças, é nos bar, é no ambiente de trabalho. Não com uma linguagem assim, careta, chegando, agora você quer tudo cristianizar, evangelizar e falar de Bíblia, não. Com o seu testemunho, com a sua postura, com a nova maneira de ser, com a nova maneira de enxergar, com a nova mentalidade, novos hábitos, entendeu? Vamos fechar agora, fechando com o caminho 33. Eu entrei nessa do caminho 33, peregrinação no pedal, vontade minha é de parar, mas eu percebo que é uma inspiração, então eu vou continuando, eu não sei onde isso vai dar. Só que eu desenvolvo o B de Bíblia e o B de bike. BB. Por meio da bike, a gente fortalece a saúde física e a saúde emocional. Porque pedalar na zona rural, contemplando a beleza natural, é olhar para o Criador a todo instante. Então, esse pedal, ele faz bem para a mente. Você vê um céu, você vê aquelas montanhas, você vê o verde, você vê a mata, você vê o gado, você vê o rebanho, você vê o rio correndo, você vê a cachoeira, você vê uma criação viva. E muitas das vezes você vê a criação viva e você que é um ser humano, criação de Deus, morto por dentro, sem perspectiva, morto. Mas você vê tudo vivo. Você passa pela natureza, tá aquela seca. Deu uma chuvinha, caiu uma aguinha, 2, 3 dias, aquilo que estava seco ficou verde. Você vê as plantas produzindo, você vê tudo vivo. Repete-se comigo. Deus cria um novo dia a cada dia. Deus cria um novo dia a cada dia. A gente fica preso na criação de Deus que aconteceu em Gênesis, mas a criação de Deus é criada todo dia. Não é o mesmo céu, hora está cinzento, hora está azulzinho, hora está com nuvens, hora está sol, hora está chovendo, hora está geando, hora está inverno, primavera, outono, verão, frio, calor. E quem faz isso acontecer? É a inteligência artificial que faz isso? Não é. É sobrenatural. É Deus que cria um novo dia a cada dia. Só que Ele quer criar um ser humano novo a cada dia. Basta eu querer viver esse novo. Então, esse pedal na zona rural, ele mexe com a gente. Então, B de bike. E o B de Bíblia, porque a gente semeia a palavra de Deus. Amém. Louvado seja Deus. E como funciona esse Todo primeiro projeto? sábado de cada mês tem pedal no caminho 33. A gente tem uma agenda, tem programação, tem site, tem inscrição. A gente está organizando. Está ficando um negócio organizado. Tem retiro espiritual. Nós vamos lançar, dia 6 de dezembro, no primeiro sábado de dezembro, a rota oficial do caminho 33, que tem 115 quilômetros e 2.400 de elevação, onde nós queremos trazer o Brasil para peregrinar nas rotas do caminho 33. Agora, olha o Cleto, cara, eu não tinha nada disso. Eu fui treinar ali na Serra da Bocaina para fazer o caminho da fé. Porque quando deu a pandemia, fica em casa, eu fiquei em casa, tudo fechou, Canção Nova fechou. E eu assistindo, que já começa outras falas, né? Sim, conversa vai esticando. Quer deixar para outro podcast? Vamos marcar uma outra hora, outra entrevista. Mas pode continuar, pode terminar essa Então, reflexão. Fica em casa, fechou tudo. Eu fiquei. Com 10 dias, eu falei para minha família, eu vou para a rua. Com 2 objetivos. O primeiro, vou montar um grupo no WhatsApp, Ação Fortalecendo Laços, que era o objetivo, arrecadar comida para levar para o povo que já ia enfrentar a vulnerabilidade. Então, eu ia atrás de comida para dar a quem tem fome. Porque as notícias já diziam, e aonde ia estourar? Ia estourar no povo mais pobre.
A linha de frente não parou, o mercado não parou, a farmácia não parou, os médicos não pararam, o motoboy não parou. Então eu falei, eu vou levantar. Já montei. Grupo Fortalecendo Laços e já comecei a falar da ação. Fui na paróquia do Padre Rivelino. Falei, padre, eu preciso ter um quartel-general. Eu preciso ter um lugar para receber as doações. Ele me deu a chave do salão paroquial. Eu fiquei 4 meses com a chave do salão paroquial. E as doações chegando. Nós doamos 400 cestas básicas para 100 famílias. Nós fizemos um cadastramento das pessoas, com ficha, um povo na rua, preenchendo ficha, vendo as necessidades. E entregamos 100 cestas para 100 famílias por mês, 400 cestas. Olha que benção. Essa foi a primeira iniciativa. A segunda iniciativa, eu vendo que os cientistas não sabiam o que fazer para descobrir a vacina. Os médicos apavorados, perdidos, com os hospitais lotados, aquele caos que você viu. Uhum. Eu falei, eu sou evangelizador. Resta a mim fazer uma peregrinação para que cesse a pandemia no mundo. Falei, vou fazer o caminho da fé de bike. Falei, só que eu tenho uma artrose no quadril com fêmur. Eu sou PCD, sou pessoa com deficiência. Uhum. Eu compro carro com isenção de ICMS, IPI e isenção de IPVA. Uhum. O meu quadro é cirúrgico, eu não tenho mais cartilagem, é osso com osso. Na perna esquerda já foi para a direita. Então eu não posso correr, eu não posso ter impacto. Falei, eu preciso fazer o caminho da fé. Eu vou rezar para cessar essa pandemia. Olha que ousadia. Sim. E vou treinar na Serra da Bocaina. Eu precisava ir para um terreno que se aproxima do que eu ia enfrentar. Então eu comecei a treinar na Serra da Bocaina. Estrada de terra, subida e tal. Só que enquanto eu estou treinando e chorando, porque minha mãe estava para morrer, e eu estava vivendo um problema até mesmo que envolvia a minha família. Sim. Uma situação de depressão que atingiu um filho. E esse filho ficou dentro de um quarto. Você olhar um filho, um jovem dentro de um quarto, enfrentando um processo depressivo, dói o coração de um pai e de uma mãe. Imagina, nossa. Então era um treinamento, chorando, rezando, chorando pela minha mãe, chorando pelos problemas da minha família, chorando por essa pandemia, por aquelas famílias que já estavam perdendo pessoas, e treinando para fazer o caminho da fé. Uhum. Só que no meu coração vinha assim, por que não fazer deste lugar um lugar de peregrinação? Já começava a brotar um projeto dentro do meu coração. Olha que loucura. Caminho 33, peregrinação no pedal. Sim. E aí, estamos no 5º ano de projeto. Que benção aí, você falando assim. E eu já fiz 5 vezes o Olha. caminho da fé. E cessou o Covid. Sim. Poder da intercessão, da oração. Né? Você vê, porque ele levantou um povo orante Sim. também. Mas é isso, cabe a nós, evangelizadores, sermos incansáveis como é o amor de Deus. O amor de Deus é incansável e prevalecerá. Então a gente olha para um mundo em caos, em guerra, mas nós temos que ter uma certeza. O amor de Deus vai prevalecer e vai vencer. Amém. Louvado seja Deus. E a frase que eu levo daqui hoje, dessa noite, que o amor de Deus é incansável. Né? O amor de Deus é incansável. Cleto, quero agradecer pelo seu sim, por estar aqui conosco nessa noite de hoje. Foi uma benção. Vamos marcar outras vezes para a gente desenrolar mais essa conversa. Vamos desenrolar mais papo aí. Sim, tem bastante conversa. E se você quiser mandar um abraço para alguém que ficou em casa, ou algum evento que terá, pode ficar à vontade agora. Vou deixar esse recado. É um abraço para cada um, um prazer. Agradeço, gratidão no meu coração pelo convite de estar aqui com vocês. E deixar o endereço, o arroba. Tem aqui, ó, nesse livro aqui no último, eu coloquei o arroba do Caminho 33. Não tá, tá o meu. É arroba Cleto Coelho e o arroba Caminho 33 Oficial. Uhum. Arroba Cleto Coelho, arroba Caminho 33 Oficial. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Quero deixar aqui uma lembrança do Caros Podcast. Você possa tomar lá a sua água benta e lembrar de nós. Fechou. Show de bola. Muito obrigado, viu? Muito Valeu. obrigado pelo seu sim. Gostou do papo ou não? Muito, muito bom. Muito enriquecedor. Então, a gente tá bom. aprende muito. A torcida gostou? Gostou, Rafael? Olha lá, Rafael. Rafael, a galera tá Vem cá, Rafael. apoiando. Vem aqui, Rafael. Vem aqui. Ele foi com o pai dele e a mãe dele me buscar lá em... Olha.
em Cachoeira Que Paulista. benção. Esse menino é um menino especial. Sim. Ele é diferenciado. Amém. Toca aqui. Repete assim comigo. Caminho 33. Caminho 33. Fala com força. Caminho 33. Caminho 33. Peregrinação no pedal. Peregrinação no pedal. B de Bíblia B de Bíblia. e B de bike. E B de bike. Ô, glória. Dá tchau lá pra câmera, Rafael. Tchau. Valeu. Louvado seja Deus, soldado. O seu endereço é soldado. Ele quer ser militar. É isso, Cleto. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, obrigado por você que acompanhou conosco até o final, que você possa aí interagir, mandar para aquelas pessoas que precisam ouvir desse testemunho, dessa conversão maravilhosa que Deus realizou na vida do Cleto. Tenho certeza que você que tem um filho, muitas das vezes passando por dificuldade, um pai, um esposo, você possa mandar mesmo esse testemunho para que Deus possa usar mesmo cada vez mais da conversa, do bate-papo. Quero agradecer aos patrocinadores também, que têm nos ajudado, têm nos abençoado. Agradecer a Lari Personalizados, que doa pra gente o brinde. Lá você encontra lá estampa de caneca, estampa de camisetas também. Lari Personalizados, lá no Instagram, que é uma benção, esse casal que prega muito também. E agradecer também a comunidade Ezequiel, que tem nos doado o bolo, que vamos estar partilhando ali, tomando café. Tem um café, Cleto, daqui a pouco. E agradecer aí o pessoal que tem nos ajudado, nos apoiado. E você que queira nos patrocinar também, nos ajudar, você possa aí entrar em contato conosco no direct, no Instagram, para que a gente possa divulgar aí a sua marca aqui no Caroço Podcast. Amém? Louvado seja Deus? Louvado seja Deus. Muito obrigado, gente. Até semana que vem. Fique com Deus. Até mais. Tchau, gente. Um abraço.